Será que é possível resumir todo o legado de um gigante como Charles Dickens em só 9 palavras? Hoje, a gente vai desvendar como uma única frase pode de fato carregar a essência da obra inteira de um autor. Vamos mergulhar nisso. Tudo começa com essa frase aqui: o grande cronista da era vitoriana e da desigualdade. E olha, à primeira vista pode até parecer só um elogio, né? Mas é muito mais do que isso. É um resumo cirúrgico do trabalho e do impacto do Dickens. Cada palavrinha aí foi escolhida a dedo. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise. Para a gente entender a genialidade por trás dessa definição, a gente vai fazer exatamente isso: desmontar a frase, pedaço por pedaço, e ver como cada termo se encaixa perfeitamente. Então, vamos começar pela primeira palavra-chave, que é a base de toda essa ideia: cronista. Afinal de contas, o que isso quer dizer? Chamar o Dickens de cronista eleva ele de um simples contador de histórias para se tornar uma testemunha histórica. Um cronista não está só inventando mundos, ele está documentando o mundo ao redor dele com uma precisão quase jornalística, sabe? Capturando o espírito de uma época. E esse papel de cronista dá pra gente quebrar em 3 tarefas essenciais. Primeiro, observar, enxergar os detalhes que a maioria das pessoas nem percebe. Depois, registrar esses fatos, mas não como uma lista fria, e sim costurando tudo numa narrativa que te prende. E, o mais importante, revelar as verdades que a sociedade tenta esconder, mostrando o que está por baixo do tapete. Bom, agora que a gente já entendeu o que o Dickens fazia como cronista, vamos explorar o onde. O palco onde toda a obra dele se desenrolou. Esse foi o mundo que o Dickens observou e registrou. Uma época de mudanças drásticas, de um poder enorme e, ao mesmo tempo, de uma turbulência social gigantesca na Grã-Bretanha. Cada rua de Londres, cada fábrica, cada orfanato, tudo era material de estudo para ele. E aqui que a gente chega no coração da crônica do Dickens. A frase não diz apenas que ele foi o cronista da era, mas especificamente da desigualdade dela. Isso nos leva direto ao tema central de quase toda a sua obra. E esse abismo social não era um assunto secundário no trabalho dele, não, viu? Foi o foco principal. Ele escolheu registrar e revelar não o progresso, mas a fratura que dividia a sociedade dele. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente esse contraste. A era vitoriana foi uma era de extremos. De um lado, o poder industrial, a riqueza do império, avanços tecnológicos incríveis. Do outro, uma pobreza urbana esmagadora, um descaso social e um sofrimento que era praticamente invisível para a classe alta. Essa era a tal da desigualdade que o Dickens se propôs a documentar. E aqui está o pulo do gato. A genialidade do Dickens como cronista foi a insistência dele em mostrar os 2 lados da moeda. Ele colocou a riqueza e a miséria lado a lado, forçando a sociedade a encarar a própria hipocrisia. Ele contou a história completa. Certo. Agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver como elas formam um legado tão coeso e poderoso. Vamos reconstruir aquela frase original, passo a passo. A gente começa com a figura, Charles Dickens. Passamos para o método dele, a crônica. Depois, o cenário, a era vitoriana. E, finalmente, o foco dele, a desigualdade. Juntos, esses elementos criam a definição completa. E assim, a gente volta para nossa frase inicial. Agora, ela não é mais só um conjunto de palavras, mas uma fórmula que encapsula perfeitamente a missão de uma vida. Ele não foi apenas um romancista. Ele foi o registrador essencial do maior conflito social do seu tempo. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O método de Dickens de observar, registrar e revelar é atemporal. Então, a questão que fica no ar é: se ele estivesse escrevendo hoje, qual seria a grande desigualdade que ele escolheria expor para o mundo?